Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos no dia 29/50 do nosso devocional. E hoje a gente vai falar sobre uma questão extremamente importante e impactante em toda a nossa vida. O Espírito Santo que inspirou a escrita, a formação das Escrituras, a formação da Bíblia. Então, bora. A gente vai ler 2 Pedro 1:21. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido pelo coração humano. A profecia resulta na ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Aqui foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta, no qual ele deixa claro tudo que a gente escreve aqui, que virou Bíblia, né? Depois, ele não saiu da minha cabeça. E não é objeto de você ficar pensando, pondo vírgula, pondo alteração. Não. Porque ele fala e deixa isso bem claro. Não é assunto de opinião particular. Porque ela não foi produzida pelo coração humano. A profecia é resultado da ação do Espírito Santo. Isso é muito incrível e muito sério ao mesmo tempo. Porque a Bíblia sempre foi e tem sido questionada ao longo do tempo, né? Primeiro é por causa da forma do Gênesis, como ela descreve a criação do mundo. Depois fatos que aconteceram e que ela relata que aconteceram e que cientistas do mundo sempre estão procurando pôr em xeque aquilo que a Bíblia colocou. Por exemplo, quando a gente pensa no tempo que o povo de Israel ficou no Egito, quando o Mar Vermelho abriu e que depois ele engoliu o exército do Egito, então eles já acharam pessoas ali, corpos, né, esqueletos ali no fundo do oceano. Então, o que acontece? O tempo todo a Bíblia é colocada à prova. E ela nunca está incoerente com achados arqueológicos, né? E isso é incrível. Mas aqui a gente está pensando em como ela pode ser provada com fatos concretos. Com você achar uma peça de cerâmica, com você achar escombros de uma cidade, né? Agora, quando a gente está falando sobre coisas que ela fala de maneira espiritual, ela também não vai ser questionada. Porque a gente que aceitou Jesus e que reconhece Ele como Senhor e Salvador, Ele passa a ter o Espírito Santo em si. E foi aquilo que a gente já estudou quando falou sobre a garantia que o Espírito Santo dá, né? Que Ele é o penhor da nossa herança, a garantia, a certeza, a convicção que Ele dá no nosso coração da vida eterna, da salvação e da vida em Deus poderosa que nós temos. Essa é a questão. E aqui, eu lendo o devocional, eu quero destacar uma palavra. A maior profecia é a Bíblia. Desculpa, gente. Bom dia, Lê. Revelada por meio de Jesus de Nazaré, que pelo Espírito Santo de Deus declarou verdades que atravessam milênios e continuam nos edificando. É essa parte espiritual aqui, que eu estava destacando agora, né? A Bíblia, ela não está aqui só para provar fatos concretos no aspecto material da coisa, quando você acha artefatos arqueológicos. Mas é essa convicção dentro de nós, a convicção que a paz, né? A palavra diz que o Espírito Santo, Jesus nos dá a paz que excede o entendimento. Aquela paz quando você vê tudo ao nosso redor fora do lugar, bagunçado, e o Espírito Santo traz aquela paz. Eu passei por esses dias, né? Depois que minha mãe morreu, eu comecei a ter um pouco de... E tá acabando, glória a Deus. É receio quando eu vou fazer exame, né? E a gente tem que fazer exame periodicamente, tem que fazer check-up periodicamente. Mas me dava um frio na barriga, sabe? Um receio de achar o que eu não quero.
E aí, semana passada, fui fazer check-up. Do ano anterior, eu precisei de companhia. Eu pedi pro Rodrigo ir comigo. Falei, lindo, eu tô precisando de companhia. Não quero ir sozinha. E aí, o Senhor tem me fortalecido. É um processo. Luto é um processo, né, gente? E essa semana passada, eu fui sozinha. Fui eu e Jesus. Fui eu e o Espírito Santo. E eu tive que fazer aquele exame de ergométrica. Fiz aqueles ultrassons que mulher faz. Fiz ecocardiograma. Foi a primeira vez que eu fui ver como é que tá o coração, né? A gente vai ficando mais velho e a lista do check-up só aumenta. É verdade. E aí, eu lembrei de uma música de quando eu era criança, que falava: com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu tava num temporal, depende, né? Emocionalmente a gente tá ali, numa chuvisquinha, pelo menos. Eu não vou botar isso como status temporal. Mas eu comecei a cantar: com Cristo no barco tudo vai muito bem, e o teste ergométrico passa. Enquanto eu tava lá correndo, o Espírito Santo me inspirou a cantar essa musiquinha, que eu cantava quando eu era criança. Quando eu tinha 5 anos, na escola dominical, eu cantava essa música. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. E eu liguei, quando saí do exame, eu liguei para uma amiga minha e falei: eu venci. Deus me deu graça e eu venci. A palavra de Deus fala que o poder dele, ele é injetado em nós na medida que a gente reconhece a nossa fraqueza. A gente não tem que fazer tudo pela força do braço. A gente faz tudo pela força do Espírito Santo. Para quem não tem um contexto como o meu, e pensar que eu fiquei nervosa para fazer teste ergométrico e ultrassom, tudo bem. Porque cada um sabe e tem um momento onde o calo aperta. A gente não tá ileso. Coisas que podem parecer tão pequenas para um, podem às vezes ser um gigante para outros. Por isso que sofrimento a gente não mede. Sofrimento a gente se solidariza. É isso. A gente olha a dor do outro, lembra da nossa própria dor, que pode ser pequena para uns, e se solidariza, e tem empatia, e acolhe. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Eu cantando uma música de criança, que serve para apresentar Jesus para uma criança, e que dá tão certo, porque é uma criança aqui, ó, de 41 anos, estava cantando semana passada. Então é isso. É essa profecia que a gente tem que levar, que a Bíblia levar tão a sério. Levar, introjetar ela na nossa mente. Que nesses dias que eu tenho mostrado no Instagram, que eu escrevo mesmo palavras que eu quero que sejam cada vez mais verdades muito concretas, alicerces muito concretos na minha vida. Que eu sei que a nossa mente trabalha bem quando a gente escreve. Cada um tem um jeito, né? Mas eu, por exemplo, eu fixo muito bem as coisas quando eu escrevo à mão. Então, a gente se munir. A palavra de Deus, ela é tão rica que ela dá tantas estratégias pra gente e a gente só precisa, sabe, pôr a mão na massa. Então, essa é a minha perspectiva sobre a palavra de hoje, sobre a inspiração. Esse Espírito Santo que inspirou um livro que foi escrito ao longo de mais de 1.300 anos por tantos autores, por tantas mãos humanas diferentes, mas que em momento algum se contradiz, que em momento algum cai por terra, que em momento algum a gente vê falhas. Isso não é mão de homens. Isso é impossível ser mão de homens, porque a gente falha, a gente é imperfeito. Às vezes a gente dá uma resposta que não queria dar. Às vezes a gente tem um pensamento que invade, que a gente fala: de onde veio isso? Ou uma vontade egoísta, que a gente sabe que não é correta, que a mãe da gente não ensinou assim. E no final, é o Espírito Santo que dia após dia cria esse alicerce em nós. Essa construção maravilhosa, chamada vida com Deus, que é uma jornada tão linda, emocionante, com altos e baixos, como
todo ser humano, né? Tudo que o ser humano está metido tem. Altos e baixos, excelência, mas muitas vezes alguns momentos de imperfeição, porque nós somos feitos assim. Mas que apesar de sermos assim, a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Que amor mais lindo dele ter colocado a sua imagem em nós. Então, às vezes a gente, né, em desenho ou em filme mostra lá, a gente não consegue imaginar o rosto de Deus, mas sempre aparece lá um trono lindo, maravilhoso, com os pezinhos numa sandália. Então é isso, gente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela inspiração que o Teu Espírito Santo trouxe a cada autor da Bíblia. Nós sabemos que sozinhos eles não teriam conseguido em momento algum, mas que o Teu Espírito Santo capacitou, o Teu Espírito Santo inspirou, o Teu Espírito Santo entrou em ação e deixou essa herança, esse legado tão maravilhoso, que depois de tanto tempo ainda faz diferença significativa, profunda e decisiva nas nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo, por nos consolar, por estar conosco, por ser nosso amigo, nossa bússola. Muito obrigada, Espírito Santo. Entregamos a Ti o nosso domingo. Direciona as nossas vidas, as nossas famílias, que nós tenhamos um tempo de descanso debaixo da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Bom dia.